Sabe, muitas vezes as nossas atividades do dia a dia podem parecer apenas isso, né? Diárias. O trabalho, as responsabilidades, aquela rotina de sempre. Mas e se houvesse um jeito de encontrar um significado muito mais profundo em tudo isso? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. A ideia de que quando a gente entende para quem servimos, até as tarefas mais comuns ganham um novo valor. Essa é uma sensação que, vamos combinar, muita gente conhece. Aquela monotonia que pode fazer a gente se perguntar: qual o sentido disso tudo? Parece que a gente está só cumprindo tabela, sem um propósito maior. A reflexão de hoje vem para virar essa chave, para mudar completamente essa perspectiva. E a chave para essa virada está bem aqui. Esse versículo é como se fosse um novo par de olhos, uma nova lente para a gente enxergar cada ação nossa. É um convite para a gente repensar tudo, desde a tarefa mais simples, transformando o que parece comum num ato de serviço com propósito, olha, extraordinário. Então, vamos lá para a primeira grande mudança que essa ideia traz. Tudo começa quando a gente ajusta o nosso foco. A pergunta mais importante deixa de ser o que a gente está fazendo e passa a ser para quem a gente está fazendo. E isso, como a gente vai ver, muda tudo, muda o valor do nosso trabalho. Agora, olha que interessante esse contraste. Pensa aí nas grandes obras humanas. Elas são impressionantes, claro, mas elas têm um prazo de validade. Elas envelhecem, se desgastam, passam. A grande sacada aqui é que o trabalho feito para Deus, que é eterno, ele é como que pega emprestado um pouco dessa eternidade. Ele não se perde no tempo, entende? Porque está conectado a algo que está muito acima do tempo. Esse trecho do Salmo reforça exatamente esse ponto. Ele coloca lado a lado a criação, que é finita, e o Criador, que é imutável, que não muda. A lógica é a seguinte: se a gente serve a um Deus que é sempre o mesmo e cujos anos jamais terão fim, isso dá uma solidez, um peso de eternidade ao nosso serviço, por mais simples que ele pareça ser. E aqui a gente chega num ponto central. A forma como a gente enxerga a Deus acaba moldando na prática o nosso dia a dia. Se ele é um rei eterno, então cada tarefa, da mais complexa à mais rotineira, vira uma oportunidade de servir com integridade, com dedicação, refletindo o caráter daquele a quem a gente pertence. Mas atenção, essa nova perspectiva não é só um truque mental, uma coisa que a gente decide pensar e pronto. Não, ela exige uma mudança profunda, uma que acontece de dentro para fora. É o que a Bíblia descreve quase como uma cirurgia espiritual. Na linguagem da Bíblia, a palavra coração vai muito além de emoção. É o nosso centro de comando, o epicentro de tudo. É o núcleo da nossa razão, da nossa vontade, dos nossos pensamentos. É de onde a vida flui. E é exatamente esse lugar que Deus quer transformar. E para descrever essa mudança, a Bíblia usa uma imagem muito poderosa. A troca de um coração de pedra, duro, frio, insensível, por um coração de carne, vivo, receptivo, pronto para responder. O ponto aqui é que isso não é algo que a gente consiga fazer. É apresentado como uma obra, uma transformação que vem de Deus. E esse verso é a promessa dessa cirurgia divina. Veja bem, Deus não fala em consertar o coração antigo, mas em substituí-lo por um totalmente novo. E é esse novo coração que nos dá a capacidade e o desejo genuíno de servir e de encontrar alegria em obedecer. Ok, então, se a perspectiva muda e o coração é transformado, qual o resultado disso na prática? Vamos ver como isso redefine a própria ideia de serviço e do nosso trabalho de todo dia. E aqui a gente quebra uma barreira muito comum na nossa cabeça. Aquela ideia de que existe um trabalho sagrado e um secular. A verdade que se apresenta é que Deus nos capacita para servir em todo lugar. Seja no escritório, na escola, em casa, na rua. Todo trabalho honesto é visto como uma expressão do nosso chamado. Gente, essa citação do William Tyndale é simplesmente fantástica. Ela nivela tudo. O que agrada a Deus não é o status da tarefa, mas a atitude do coração por trás dela. Então, lavar a louça, para a glória de Deus, tem o mesmo valor de pregar um sermão para a glória de Deus. Pensa no poder disso. Tá, mas como exatamente o nosso trabalho vira adoração? Bom, primeiro, ele pode refletir o caráter de Deus quando a gente busca fazer as coisas com excelência, com integridade. Ao mesmo tempo, ele vira um ato prático de serviço ao nosso próximo. E quando essas duas coisas se juntam, com a motivação certa, que é o amor,
o resultado final é que o trabalho cumpre seu propósito maior, glorificar a Deus. E esse princípio, ele engloba absolutamente tudo. Comer, beber, trabalhar, estudar, descansar ou outra coisa qualquer, nenhuma área da vida fica de fora. Cada momento, cada instante é uma nova oportunidade de viver para a glória de Deus. Certo, então vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça. O que acontece quando uma vida inteira é reorientada por esse propósito eterno? Viver dessa forma conecta tudo. O amor a Deus e o amor ao próximo deixam de ser duas coisas separadas. Um acaba alimentando o outro. As nossas ações, em vez de serem só tarefas fragmentadas, começam a fazer parte de um propósito único, um grande ato de amor e de adoração. E como isso se parece na prática, no dia a dia? Primeiro, mudar a nossa audiência. Fazer as coisas como se fosse para o Senhor. Segundo, ampliar o palco. Buscar honrar a Deus em todas as áreas. E terceiro, focar na recompensa. Lembrar que o que é feito para Cristo dura para sempre. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Não é sobre mudar a vida inteira do dia para a noite. A ideia é começar com uma coisa. Pense aí, qual tarefa, daquelas bem comuns, pode ser repensada amanhã como uma oferta de adoração? A resposta a essa pergunta pode mudar tudo.